Saturno, a experiência de todas as vidas. Um livro de Maria Flávia de Monsaraz. Para a união das almas na luz da consciência. Saturno em Caranguejo. Saturno em Caranguejo é um Saturno que vem debaixo de água, ou seja, que vem mergulhado nas memórias do passado. É um Saturno infantil que traz dores de criança abandonada, lunares de desproteção. Caranguejo é o signo da lua, um astro morto, sem energia própria. Onde se encontra, sentimos-nos solitários e descompensados. O grau onde a lua se situa num tema natal não tem vida. Identifica-se com o nosso vazio existencial. Isso que nos falta e nos faz sentir carentes e mal amados. Saturno em Caranguejo traz dores de abandono. Foi um Saturno que já conheceu a dependência emocional. Já viveu uma lua em que se agarrou a alguém. Alguém que partiu, que o traiu ou o deixou sozinho. Este Saturno passou por momentos pesados de solidão e consequente insatisfação. Ele traz medo de se ligar outra vez, medo de criar laços emocionais de segurança ilusória que possam voltar a ser quebrados. Então Saturno bloqueia sentimentos, torna-se rígido, desconfiado. Numa primeira fase inibe a receptividade lunar. No entanto, há sempre uma altura em que a vida o encaminha para aquilo que tanto teme. Encontrar alguém ou alguma coisa em que se irá projetar e de quem irá novamente depender. Alguém que julga amar e lhe dá segurança. Acaba por criar outra relação idêntica à anterior, de apego subjetivo e sentimental, onde não há liberdade. Relação essa que mais tarde ou mais cedo a vida lhe vai novamente tirar. A pessoa com este Saturno tem tendência a repetir o equívoco, alienar-se do seu centro e voltar a sentir-se abandonada. Para que esta experiência tenha agora a oportunidade de ser finalmente entendida. Esta vez é-lhe dada a possibilidade de se pacificar com a perda. Ao ser confrontada com esse nó de dores e sofrimento já conhecido que não conseguia libertar, vai perceber que na realidade isso que sentia como perda ou ferida de afeto é sempre uma oportunidade de crescimento interior, de emancipação, de maior liberdade para podermos amar melhor. A vida obriga a fazer essa viagem até ao fim, até atingir a maturidade interior, a plena expressão da nossa receptividade à dor dos outros, a verdadeira capacidade de amar. É a alquimia da salvação. A quem tem Saturno em Caranguejo, é-lhe tirado outra vez o chão. É-lhe reaberta a velha ferida para ter a oportunidade de um dia viver os seus relacionamentos de uma forma mais evoluída e mais livre. Só que agora, noutro contexto, sem reagir como reagia no passado. Saturno em Caranguejo vem no plano emocional, prisioneiro da personalidade. Fechou o seu sentir, encapsulado na memória sombria, uma infância infeliz. Este Saturno produz isolamento interior. Como o bloqueio é inconsciente, a pessoa que o tem no seu tema não sabe que se defende. Vive ao nível mais profundo uma insatisfação solitária que a afugenta do amor, sem entender que essa solidão não desejada é fruto da sua autodefesa, pois vive a proteger-se dos outros.
Cristalizado numa memória de infância, Saturno em Caranguejo pode mitificar a família que sente como uma redoma de proteção frente ao mundo exterior, sem denunciar a aridez emocional que essa família encerra. Na realidade, Saturno em Caranguejo obriga tarde ou cedo a emancipar-se da família para poder ser emocionalmente adulto, totalmente responsável por si próprio. Maturidade é sempre sinônimo de liberdade interior. Ninguém pode ser adulto, maduro, consciente e equilibrado sem ser livre. Uma mulher com Saturno em Caranguejo pode já ser mãe, mas se não conseguir pagar o preço da sua emancipação contínua, ainda a ser tão filha como os seus filhos o são. Estiver involuntariamente condicionada pelo seu próprio pai, marido ou família, como pode ser adulta? Essa pessoa irá projetar nos filhos, se os tiver, a sua imaturidade, os medos, a falta de experiência emocional e a sua irresponsabilidade. Se não se conhecer bem a si mesma, nunca os poderá bem conhecer. O ambiente familiar na infância pode ter sido austero, frio, rígido ou distante. Na realidade, ele foi o espelho refletor, a austeridade, frieza e rigidez que esse Saturno já trazia consigo. No entanto, para Saturno em Caranguejo, a família também pode ser sentida como a proteção a que se agarra para compensar a sua insegurança emocional e manter a ilusão de um suposto conforto, proteção que revela a sua irresponsabilidade. A pessoa não se quer afastar deles, não os quer deixar, como se eles fossem o último refúgio nesta existência. Refúgio que emocionalmente atenua, sem resolver, sentimento de abandono que vem de longe e que Saturno em Caranguejo tem medo de voltar a enfrentar. Estes dois comportamentos familiares, aparentemente contraditórios, podem por vezes até ser vividos em simultâneo. Alguém com Saturno em Caranguejo sempre me falou da mãe como uma pessoa única, a melhor mãe do mundo. Ao fazer-lhe uma terapia regressiva, verifiquei que essa mãe extraordinária a abandonara aos 2 anos para se dedicar inteiramente a uma irmã doente, acabada de nascer. A mãe então explicou-lhe que por ela ser saudável já não precisava da sua atenção. A irmã era prioritária. Esta explicação ficou profundamente registada na sua mente. Em adulta, sempre a repetia. Assim justificava a mãe fantástica que tinha tido por lhe ser insuportável abrir novamente a ferida de um novo abandono. Refugiando-se nesta ficção mental, bloqueou o verdadeiro sentir desta dolorosa experiência. O seu inconsciente continua a ser a mãe que não teve, mas a sua razão diz-lhe que a mãe foi extraordinária. Isto é Saturno em Caranguejo. É um exemplo das muitas perversões psíquicas que os nossos mecanismos mentais são capazes de criar como fuga à verdade. Devemos estar muito atentos ao nosso próprio Saturno. Liz Green chama-lhe a sombra, que Jung já falava. Devemos cautelar-nos porque Saturno, ao defender-nos, também nos engana ao transformar medos em virtudes. Faz-nos inventar uma qualquer prosaica justificação
quando na realidade temos medo de optar por isso que nos torna mais livres e mais emancipados. Tenho medo de ser eu própria. Tenho medo de ser eu própria pela primeira vez ao optar pelo que tem mais qualidade e me pode dinamizar na minha evolução. Então vou culpar-me. Alguém precisa de mim. Alguém que não pode ficar sozinho. Me impede de dar prioridade ao que me faz evoluir. Não estou a ser honesta. Quando digo que Saturno nos cria reações perversas, não é uma crítica ao julgamento. Um acupuntor explicou-me um dia que em acupuntura, quando se quer definir um certo tipo de energias, usa-se a expressão energia perversa para qualificar uma dada energia que vai numa direção errada, que não obedece à ordem do universo. A energia é perversa quando não segue o que o céu propõe, quando produz involução, ou seja, quando não vai no sentido da união e separa o ego do mundo e dos outros. Disse Rudyard, chega sempre um momento em que a vida nos pede para estarmos frente a frente com o universo, sem intermediários. Temos que chegar a esse nível de consciência, nós e o céu, frente a frente, até entendermos que o processo de evolução de cada um é de união e não de divisão. É preferível não esperarmos pela hora da morte para começar o relacionamento com o céu interior que nos habita. Não é essa a melhor altura. É em vida que devemos enfrentar este processo de libertação, este diálogo profundo com o sentir da nossa alma. Conquistar a autonomia emocional são as palavras certas para um Saturno em Caranguejo. Autonomia, sinônimo de liberdade interior. Não são os outros que nos resolvem os bloqueios emocionais inconscientes que os nossos medos alimentam e nos impedem de atravessar o vazio da lua. Somos nós em nós que vamos, numa longa viagem de aprofundamento e de honestidade, atravessar esse vazio lunar até atingir o núcleo de vida interna e eterna. O nosso Eu Sou Divino. Deus em nós. É a resposta mais funda da nossa alma e que os outros, mesmo que o quisessem, não nos podiam dar. Em Caranguejo, Saturno vem aprender a lidar com a sua própria lua, do seu tema natal, para que a possa conhecer, denunciar e aceitar. A pessoa com este Saturno deve saber em que signo a sua lua se encontra, que tipo de energia a alimenta, que qualidade nos pede, que vazio simboliza, em que abismos nos precipita. Na Grécia Antiga, Saturno era chamado Thanatos, a morte, porque Saturno também tem uma face de morte. Quando o seu medo é tão profundo que não nos deixa viver, Saturno então pode ser temível, vir ao tempo contra nós. Em vez de nos dar segurança, bloqueia a vida, inibe a vontade de quem o tem no seu tema, vontade que podia atrair as experiências necessárias, experiências que nos iriam expandir e trazer mais entendimento. Saturno transforma medos em virtudes. Procura convencer-nos que é uma virtude, que não corremos riscos, quando na realidade é por medo. Esta atitude pode matar aos poucos, sem disso termos consciência.
fecha-nos no nosso mal-estar, no emparedamento emocional, sem ousarmos abrir para novas situações. Saturno pode fazer crer que certos comportamentos são corretos, quando na realidade são equívocos. Exemplo: convenço-me que sou virtuosa quando invento responsabilidades domésticas imperiosas que me impedem de assistir a uma aula de astrologia necessária à minha evolução. Então perco tempo de vida, o tempo passa a estar contra mim. Começo a ficar soterrada por deveres e obrigações excessivas que me imponho a mim própria. Assim se constroem as grades de uma sufocante prisão interior, onde se perde o fogo, o encantamento, a esperança de uma vida mais criativa e mais livre. Sentimos-nos cansados, desvitalizados, sem sentir alegria. Quando dissonante, as defesas de Saturno habituam quem as tem a essa morte lenta, que na verdade é cobardia, achando isso natural. Não, não é natural. A saúde debilita-se, as doenças somatizam, as relações empobrecem. Barbara Handclough afirma no seu livro sobre Quiron que aos 28 anos, no fim do primeiro ciclo de Saturno, se não optarmos pelas decisões corretas que nos tornam mais livres e responsáveis, começamos já a perder vitalidade. Iniciamos esse processo saturnino de morrer aos poucos, devagarinho, sem sequer dar por isso. De 7 em 7 anos, não se estiver atento aos subciclos de Saturno que pedem uma autocrítica dos últimos 7 anos de vida, perde-se a oportunidade de entender a mudança que nos irá transformar, expandir a consciência. Perdemos a possibilidade de nos recriarmos. Em vez disso, de ciclo em ciclo, vamos acumulando sucessivas pequenas mortes. É triste, porque são mortes sem renascimento. Buda ensina: morremos e renascemos a cada minuto de vida. Mas há que aceitar morrer para poder renascer. Quem morre sem saber que morre, não renasce, apenas morre. Caminha para um triste fim, amargo, frustrado, solitário, não muito inteligente. Com Saturno em Caranguejo, importa não ouvir demasiado a voz da imaturidade, importa denunciar o medo. Sempre que o medo é maior, tentar vê-lo como o inimigo. Se cairmos na tentação de nos sentirmos vítimas, cristalizamos numa infância infeliz, descompensada, que nada nos ensina a não ser aprender a aceitá-la, para não sermos um dia essas velhas crianças que perderam a vida. A sua autodefesa emocional impede o verdadeiro calor dos relacionamentos, frieza que encaminha para a solidão, dor de desamor. Para sair deste íntimo deserto emocional, deve derreter e quebrar essa armadura para que as águas da sensibilidade se possam revelar e comunicar. Quando perde as defesas que o impedem de partilhar, Saturno acende finalmente o lume interior, o fogo interno, o fogo da consciência iluminada, fogo que intui o sentido da vida ao aceitar sentir os outros e deixar que os outros o sintam, até se religar ao sentir da sua alma e assim abrir o coração. Capricórnio polariza Caranguejo. Saturno em Caranguejo, como última experiência, vem integrar, harmonizar e fazer a síntese do eixo Caranguejo-Capricórnio.
Este Saturno vem ligar a nossa dimensão mais íntima e sofrida, mais profundamente sentida, à percepção dolorosa do deserto emocional coletivo em que nascemos. Para que desperte na pessoa deste Saturno a consciência de uma responsabilidade social adormecida. Em Caranguejo, Saturno vem tornar adultos os seres sentimentalmente defensivos e imaturos. O propósito evolutivo de Saturno, neste signo, é levá-lo um dia, através de dolorosas experiências de perda, a perceber e a sentir que a sociedade onde se encontra não é essa selva assustadora onde não quer entrar, na qual rejeita participar. Saturno em Caranguejo deve abrir as portas da alma para que essas pessoas sejam capazes de sentir a dor do mundo, idêntica à sua própria dor. Trata-se de ampliar a família biológica à dimensão da grande família social e planetária. Este patamar de alta consciência acorda naquele que o atingiu uma necessidade imperiosa, anímica e fraterna, que guia essa pessoa à sua maneira a irradiar a luz que sente em si e a contribuir para dissipar as trevas deste tempo coletivo. Tempo de seres humanos alienados do melhor de si, ignorantes, amnésicos das verdades eternas. Saturno em Caranguejo orienta a personalidade na via da rendição ao seu céu interior, à sua alma. Este Saturno tem como objetivo levar a personalidade a entender e a aceitar que essa alma interior que a habita, que em si sente, em si chora, em si deseja amar, habita igualmente uma terra exterior, essa terra dos homens, a terra do Capricórnio. Terra negra, densa, sem luz, árida e opressiva, terra criada pela triste história de uma velha humanidade de seres que ignoram a luz velada das suas almas, almas irmãs como Cristo ensinou. Então, quando alquimizada pela ação de Saturno, a água límpida do bem-sentir canceriano pode tornar viva, fértil e abundante essa terra desumana e inóspita, que é a atual condição da família humana sobre o planeta. Essa terra do Capricórnio que a pessoa de Saturno em Caranguejo, por ter pago o preço da sua experiência de vida, pode agora servir, já sem bloqueios e defesas, com a profunda doçura da sua alma, enfim, liberta.